Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. E Bovespa pesando, né? Nesse final de pregão aí, pesou bastante, fechando muito próximo da mínima. Naquela região, né? Na verdade, nesta aqui região, né? Dos 104 mil pontos, 103, 104 mil pontos, que foi fundo em janeiro, né? Agora é a nova mínima do ano, 103, 104, e foi fundo lá em dezembro. Então aqui é uma região de suporte, e uma região de suporte muito importante, uma região de suporte do semanal. O problema é que não tem sinal de compra, né? Não confirmou nenhum sinal de compra. E hoje a gente teve um dia mais um dia bastante volátil, e a expectativa maior era com relação à Petrobras, e em especial, né, o primeiro discurso oficial, né, do novo presidente da Petrobras, né, o Jean Prats, e em especial também sobre a política de preços da companhia e a questão dos dividendos. Bom, e ele não decepcionou, ele seguiu com o mesmo discurso que foi feito desde o início do novo governo, que tem como, entre outras coisas, tem como base, né, um novo modelo da política de preços, que não é algo fácil de implementar. A gente viu que uma canetada desse jeito não é tão simples. Na outra gestão, na gestão do Bolsonaro, eles tentaram, ameaçaram, né? Eu lembro, Petrobras caía forte por conta dessa expectativa e nunca foi feito, né? Porque não é tão simples assim, mas sempre é um problema, sempre é polêmico. E uma coisa que foi feita e que é um objetivo e que provavelmente e que chamou muita atenção do mercado, como isso foi colocado, a questão da redução dos dividendos. Vamos começar com a questão do modelo de política de preços. Segundo o Prates, né, a empresa ela pode seguir outros referenciais fora o PPI. Né? O que é o PPI? É a paridade de preços em importação. Né? Você parear o seu preço conforme o mundo inteiro. Né? O mundo inteiro eu não sei, né? Conforme o mercado internacional, Estados Unidos, em Londres, né? Tudo isso. E aí, segundo ele, né, a Petrobras ela deve, né, ela deve definir seus preços, né, fora do PPI, né? Então, ele tem que, segundo ele, a Petrobras tem que criar outros métodos para definir seus preços, para o que? Praticar preços competitivos como ela achar melhor. Essa como ela achar melhor, isso que chama atenção, que preocupa. Por quê? O que é ela achar melhor segundo o que vem sendo dito, né? Segundo vem sendo sinalizado pelo novo governo, que é essa questão de ser mais para o lado social do que do lado operacional. Eu não estou aqui para julgar se está certo ou está errado, mas como um acionista, eu não sou acionista, enfim, mas como visão de uma empresa de capital aberto, se ela direciona para esse lado, então provavelmente a gente vai ter, né, a gente tira essas incertezas, né, cria uma incerteza em relação, no mínimo em relação ao potencial de receita da empresa. No mínimo você tira essa conclusão, porque você não sabe, né? Aqui você tem uma conta, você consegue fazer paridade o PPI, né? Paridade de preço e importação. Se ela for definir do jeito que ela quiser, enfim, né? E aí sobre os dividendos, ele falou o seguinte, que é discutível, tá, a necessidade de regras tão rígidas sobre o percentual de distribuição de dividendos, né? O que seria isso? Ele está colocando em xeque a lei das SAs, né? A lei das SAs que garantem pelo menos 25% do lucro, né? Quando a empresa reporta lucro, 25% para os acionistas. Né? E a prova de que essa ideia é uma realidade
é o próprio anúncio dos dividendos da Petrobras, que veio junto com o resultado da empresa, que foi um resultado ótimo, mas é coisa do passado, né? Isso aí é uma coisa que já aconteceu, que não, e assim, é uma outra gestão, né? O que aconteceu? O conselho, ele sugeriu, né, na próxima votação, né, próxima assembleia, que os acionistas analisem a criação de uma reserva estatutária para reter 50 centavos, 49 centavos do dividendo que foi anunciado. Então, o dos 2,74 cairia para 2,24. Ainda está acima dos 25%? Tá acima dos 25%. Mas, se você levar em conta que a empresa, né, eles estão direcionando essa questão do caixa em outros investimentos e não necessariamente eles estão pensando em vender outros ativos que não são do core da empresa, né? Que não fazem parte, não são receita importante para a empresa. Eles simplesmente querem investir justo, né? Investir em novas matrizes de energia, tal. Isso é justíssimo mesmo. Mas tá, beleza. Você tem o caixa e você vai gastando, né? Então a gente sabe como é que isso não é saudável para a empresa, você só gastar e não pensar no custo, né? Então, assim, a gente tem diversas incertezas jogadas no ar, né? E isso faz com que o que aconteça com a Petrobras? Petrobras chegou até zerar o prejuízo, né? Zerar a queda ao longo do dia, foi acelerando a queda no final do dia, para fechar mais uma vez próximo da faixa dos R$24. Se perder essa região dos R$24, anula a tendência de alta de curtíssimo, esse viés de alta de curtíssimo prazo, caminho aberto para voltar para os R$23, R$21. Então, tem que ficar ligado nesse ponto. E também destaque aí no dia para os bancos, né? Vou trazer aqui, por exemplo, Itaú, né? Itaú que voltou para a região dos R$24, né? Voltando aí para as mínimas, do ano, né? Voltando aí para as mínimas do ano. Os bancos são a porta de entrada do investidor estrangeiro, né? Para liquidez e entre outras opções que podem ser feitas com os bancos, né? Pela liquidez. E essa porta está sendo assim, fechada, né? Em fevereiro, os estrangeiros retiraram 1,7 bi. O fluxo nesse começo de mês está parecido, né? E também a gente teve o PIB brasileiro, que decepcionou, ficou abaixo do esperado. Isso implica, no mínimo, em uma menor expectativa de crescimento e maior e potencial aumento de inadimplência, né? Então, assim, é um quadro que acaba gerando uma correção aí dos bancos. Itaú voltando para a região dos R$24. Banco do Brasil retornando para a região dos R$37. E o Bradesco, né, ainda está aí brigando com os R$13, mas, né, forte tendência de baixa, o que não pode acontecer, perder esse 12,60. Então, assim, os bancos sofrendo, Petro sofrendo. Hoje a Vale, ela fechou bem no 0 a 0, assim como o minério de ferro, ficou bem no 0 a 0. Então, tá comprado em Vale, a gente já vem comentando isso. Acima do 85, fique tranquilo. Fica só esperto que, se caso voltar a negociar abaixo aqui desse 87,50, essa perna de baixa começa a fazer um pouco mais de sentido. Beleza? Bom, destaques aí, PRIO, papel ontem, né, deu uma belíssima de uma recuperação. Hoje chegou a subir 4,5%, né, da mínima para a máxima aqui, né, chegou a subir 5%, voltar ali para a região dos 35,30. Fechou com uma alta, uma boa alta, mas bem menor em relação ao que apresentou ao longo do pregão, mas um belíssimo volume na compra. A empresa apresentou um resultado fraco, mas isso era totalmente esperado. Ela cortou a produção, né, no quarto trimestre por conta do preço, e foi excelente, né, excelente estratégia. E aí publicou o quarto trimestre com projeções bem inspiradoras, né, para
para produção em 2023. O que a gente tem que ficar esperto? O operacional da empresa, né? A gente tem PetroRio na carteira, lá da carteira do Infobolso. Inclusive, se você quer saber mais sobre o Infobolso, quer saber mais sobre o grupo, como é que funciona, não deixe de entrar no link aqui na descrição do vídeo, beleza? Então a gente, né, inclusive a gente comprou aqui a R$32, a gente já tinha o papel, né, fez um movimento na quarta-feira, e aí eu expliquei pro pessoal por que teve um exagero nesse movimento do retorno dos R$32, e aí a gente fez uma entradinha. Nosso médio, né, a gente não comprou só no 32, nosso médio está aqui nos 34 e pouco, R$35, tá? Mas, enfim, se não tiver essa questão da importação barrando a empresa, ela tem tudo para voltar aqui para a região dos R$40. Pelo que foi apresentado, ela tem tudo para fazer isso, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Importante, nesse momento, né, nessa semana, inclusive, né, é importante ficar acima desse último fundo aqui, né, acima dessa região dos R$34. Tá certo? Bom, deixa eu ver aqui um outro destaque. Tem C&A, né, apresentou um resultado bem acima do esperado. Aqui, né, era um papel bem jogado. Graficamente é um repique dentro de uma tendência de baixa fortíssima. Testou a média móvel de 21 e encontrou maior força vendedora. Mas esse gap de alta aqui sugere pelo menos uma acomodação dos preços por aqui, né? Energias do Brasil, vai ter não sei como é que ficou no final das histórias, se foi confirmado ou não, mas a gente vai ter fechamento de capital da empresa. Se não vai ser agora, vai ser em breve, né? E do lado negativo, Oi vai entrar numa nova recuperação judicial, né? E o que mais que foi destaque hoje? O setor de bancos, a gente já falou, foi destaque do dia, está entre os destaques de queda do dia. Beleza? Bom, pessoal, ficar de olho, né? Vender aqui, Bovespa é muito, pelo menos, né? Ter a cabeça vendida por aqui eu acho um pouco complicado, não só pelo diário, mas muito mais pelo semanal, né? Foi fundo aqui ao longo desses últimos anos, mas por enquanto não tem nenhum sinal consistente de recuperação, tá certo? Então é isso, um grande abraço e até mais.